Olá, bom dia. IPO do Porto, já ouviram falar? Com certeza que sim. Spinning, ouviram falar? Talvez. Right to Give, já ouviram falar? Não. Mas vão começar a ouvir. É já no dia 12 de outubro que esta família Spinning se juntou para realizar um evento a favor do IPO. Vamos todos trabalhar, treinar por uma boa causa. Eu sou Fernando Pinto, estarei presente, aceitei este convite com a maior felicidade. Espero por ti no dia 12 de outubro mais uma vez. Até lá, um grande abraço.